Meus pais são proprietários de uma taverna, restaurante há 14 anos em minha pequena cidade. Meu pai é uma pessoa que gosta de iniciar novos projetos e é bem conhecido em nossa cidade. Um dia, ele foi contatado pelo corretor de imóveis local para oferecer ao meu pai uma exibição particular de um hotel histórico que estava à venda. Esse hotel existe há décadas e passou de hotel, restaurante e bar com pouco sucesso. Todos os proprietários anteriores o colocaram novamente à venda em 1 ano. O banco tinha o título da propriedade e o corretor de imóveis disse ao meu pai: "Se você não comprar e consertar, eles planejam demolir." Muitas pessoas na cidade achavam que a única pessoa que poderia salvá-lo era meu pai, então ele comprou o hotel. Meus pais mantiveram o bar do andar de baixo e reformaram o andar de cima para construir apartamentos. Foi então que coisas estranhas começaram a acontecer. Meu pai chegava em casa quase todas as noites com as imagens da câmera para mostrar a mim e a minha mãe. As imagens sempre mostravam um salão de bilhar vazio com pequenos orbes aleatórios flutuando em primeiro plano. Meu pai acredita em fenômenos paranormais, mas minha mãe não. Então ela e eu atribuímos o fato a insetos e poeira. Embora eu concorde que a maneira como os orbes zigue-zagueavam pela sala era estranha, ainda assim não parecia nada. 1 mês se passou e meu pai chegou em casa cedo em um domingo, depois de trabalhar no hotel. Ele entrou em casa, assustado, algo que meu pai raramente faz. Ele contou detalhadamente que estava atrás do bar verificando os recibos da noite anterior, quando ouviu passos se aproximando pela entrada do corredor. "Não abrimos nos domingos." Mas se alguém que meu pai conhecesse visse a caminhonete dele no estacionamento, entraria para vê-lo. Portanto, ele não achou os passos nada estranhos. Sem levantar os olhos de seus recibos, ele gritou: "Não estamos abertos, mas me dê 1 segundo." Ele ouviu os passos entrarem no salão do bar e darem mais 6 passos em sua direção antes de parar. Depois de mais 1 segundo para terminar de revisar o turno da noite anterior, ele olha para cima e observa a viga de suporte de madeira, e não há ninguém lá. Ele disse que saiu de lá tão rápido que nem se lembra de ter trancado a porta atrás de si. Minha mãe obviamente acha que ele está louco, mas eu estou assustado. Aquele lugar sempre me deu arrepios, mas o fato de meu pai confirmar meus medos me fez nunca mais pisar naquele prédio. 2 dias atrás, minha mãe teve uma experiência lá que a fez sair pela porta mais rápido do que meu pai. Ela estava no salão do bar antes do horário de abertura, recolhendo o dinheiro do turno da noite anterior. Ela não ficou lá por mais de 5 minutos, quando começou a ouvir o som fraco de música vindo do corredor de entrada. Ela disse que ignorou o som por algum tempo, presumindo que fosse um dos inquilinos do andar de cima. Depois de pegar o dinheiro, ela foi sair e a música começou a ficar mais alta. Ela disse que parecia música de valsa antiga, com base em piano, e parecia claro como o dia. Quanto mais ela caminhava pelo corredor em direção dos banheiros, mais proeminente ficava o barulho. Ao passar em frente ao banheiro feminino, ela disse que parecia que alguém estava tocando a música no celular. A essa altura, minha mãe já estava suficientemente assustada e não tinha mais argumentos racionais para explicar o que poderia ser aquilo. Quando estava prestes a abrir a porta, ela disse que ouviu a água ser ligada e desligada 2 vezes antes de sair correndo do prédio. No estacionamento, ela chamou meu pai para descer, certa de que alguém havia estado lá dentro com ela. Mas quando ele desceu para verificar, não havia ninguém. Agora minha mãe é uma crente, e nós 2 estamos devidamente aterrorizados com aquele hotel antigo e assustador. Se houver mais atualizações, eu as publicarei, mas espero por Deus que não haja nenhuma. Quando eu era mais jovem, minha família costumava tirar férias, já que meus primos e eu tínhamos a mesma idade. Em 1 ano, por volta de 2008, fomos ao Universal Studios, em Orlando, quando isso aconteceu. Sou o mais novo de 9 primos, incluindo minha irmã, e todas são meninas, exceto eu. Como eu disse, nossas idades eram próximas e variavam entre eu, com cerca de 10 anos, e minha prima mais velha, com 15. Nessa época da minha vida, lembro-me de ser particularmente paranoico, seja por causa de 1 ou 2 filmes de terror, seja porque aprendi sobre coisas na escola, notícias, etc. Então digamos que minha perspectiva e minhas reações podem ter sido distorcidas por isso. Lembro-me de ter assistido recentemente ao filme Distúrbia, e ele realmente me deixou abalado. Isso entrará em cena em breve. Então, minha grande família italiana estava hospedada no Hard Rock Hotel,
onde há restaurantes, bares, piscinas, lojas, etc. Certa noite, os pais, provavelmente metade do grupo, nos deram dinheiro para irmos à sorveteria, dentro do resort. Fiquem juntos, eles disseram. Eu soube imediatamente no momento em que o vi. Ainda me lembro de seu rosto até hoje. Ele era a imagem exata do assassino do filme Distúrbia, e isso me incomodou desde o início. Lembro-me de estar na fila com meus primos, ficando na ponta. O mais velho vai primeiro. E eu estava preso a esse cara. Posso ser o mais novo, mas também tenho a responsabilidade de ser o único garoto. Eu o vi pela primeira vez fazer um comentário inaudível para uma das minhas primas, antes de pedir seu sorvete. Lembre-se de que esse lugar está lotado, com muita coisa acontecendo. Crianças correndo, menus abertos, distrações por toda parte. Mas meus olhos estão fixos. Em seguida, eu o vejo claramente se inclinar para trás e se aproximar um pouco para dar uma olhada nas pernas de duas das minhas primas, falando de meninas de 13, 14 anos. E como mencionei, o lugar estava lotado, a fila era longa, as pessoas estavam ombro a ombro. E foi aí que as coisas ficaram malucas. Enquanto ele pagava com a mão esquerda, a direita estava meio que pairando sobre o quadril das minhas primas, mal se tocando. Com tudo o que estava acontecendo, elas não perceberam nada. Virei-me para minha irmã e contei a ela o que estava acontecendo. Duas cabeças são melhores do que uma. Além disso, eu queria ter certeza de que não estava apenas vendo coisas. Seu rosto imediatamente ficou grotesco quando ela viu do que eu estava falando. Duas das minhas primas já tinham pedido sorvete. Minha irmã disse a todos nós que estava recebendo uma ligação, falando com 15 anos de idade, na era pré-smartphones, apenas para emergências, telefone de flip, portanto, na verdade, eram apenas nossos pais, e que precisávamos sair da fila. Foi um bom raciocínio rápido da parte dela. As duas que fizeram o pedido ficaram compreensivelmente furiosas, e minhas primas passaram tristemente por todos os ávidos clientes de sorvete. Quando perguntei à minha prima o que o homem havia dito a ela, ela disse que ele havia perguntado se estávamos todos juntos. Por um minuto, e às vezes até hoje, penso se fiz ou não uma cena por nada, talvez apenas porque ele se parecia com alguém ruim em um filme. Mas seu olhar frio, longo e duro para mim, enquanto eu saía da sorveteria com minhas primas, em segurança, sempre me arrepiará até os ossos. Estava estudando na Tailândia e fui com um amigo para uma ilha, Koh Samui, no fim de semana. Logo depois de fazer o check-in em nosso hotel minúsculo, alugamos motocicletas e passeamos pela ilha, perdendo-nos rapidamente nas estradas secundárias. Nada demais. Encontramos um pequeno bar estilo tiki e bebemos a noite toda pensando, vamos descobrir como chegar em casa, eventualmente. Mais tarde, por volta da meia-noite, já tínhamos bebido o suficiente para que, de repente, voltar de motocicleta para o lugar de onde viemos parecesse uma boa ideia. É uma ilha, certo? Quem se perde em uma ilha? Então, voltamos na direção geral do hotel. Depois de cerca de 1 hora zigue-zagueando por estradas de terra, passamos por algo que cheirava muito mal e eu me virei para trás para fazer uma cara feia para meu amigo. Em um piscar de olhos, saí do acostamento e esmaguei a motocicleta em um aterro e no que presumo ser um pântano de esgoto da cidade. Quando me dei conta do que havia acontecido, já estava quase totalmente submerso e tentando cuidar de partes do meu corpo, quanto mais limpar o rosto e a boca da lama nojenta. Saí de lá, arranhado, machucado e envergonhado, mas inteiro. A motocicleta estava presa, meio submersa, então a arrancamos e, de alguma forma, conseguimos fazê-la funcionar novamente. Depois voltamos mancando em direção ao nosso hotel. Finalmente conseguimos voltar ao hotel. Devia ser pelo menos 3 da manhã. Eu estava fedendo a lixo e tinha uma infinidade de arranhões e hematomas que haviam ficado marinando na água por mais de 1 hora. Então, corri para o chuveiro do quarto do hotel, como se minha vida dependesse disso. Depois de alguns minutos de esfregação obsessiva, saí para um quarto vazio. Nenhum amigo à vista. Então, fui até minha mochila para me vestir e procurar por ele. Ela estava praticamente vazia, com exceção de algumas camisetas e roupas íntimas. Estranho. Fui até minha mala. Não encontrei nada. A mochila do meu amigo não estava lá. Fomos roubados. Freneticamente, vesti uma camiseta e uma cueca e corri para fora para encontrar meu amigo batendo na porta do saguão.
Já ciente de que nossas coisas estavam faltando, sentindo-me bêbado, ressacado e violado de várias maneiras, corri para lá e me juntei a ele, batendo e jogando pedras na janela até que alguém respondesse e nos ajudasse a denunciar o crime. Em pouco tempo, um velhinho tailandês apareceu na esquina do prédio. Gritamos para chamar sua atenção e ele saiu correndo. Nós o perseguimos. Ele reapareceu, dessa vez empunhando um facão. Xingamos em surpresa e ele gritou algo em tailandês. Depois fugimos o mais longe que pudemos da propriedade, correndo até termos certeza absoluta de que ele não conseguiria nos encontrar. Não tenho certeza se ele chegou a nos perseguir. Acabamos longe, em outro resort de praia, eu de camiseta e roupa íntima, e meu amigo, nojento de um longo dia de motociclismo e caminhada pelo pântano, sem saber o que fazer. Não tínhamos hotel, nem passaporte, nem roupas, e nossas carteiras, telefones estavam de volta ao quarto de hotel recém-assaltado, onde um velhinho nos esperava com seu facão. Derrotados, desmaiamos nas cadeiras de praia de um resort e permitimos que os mosquitos se banqueteassem em nossos corpos indefesos até o sol nascer. Naquela manhã, voltamos mancando para o hotel, entramos sorrateiramente no quarto e pegamos tudo o que restava de nossos pertences. Felizmente não foi roubado 2 vezes, nossas carteiras estavam seguras. E até hoje, essa continua sendo minha experiência de viagem, férias mais horrível. E também uma de minhas histórias favoritas.